Muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindo a mais um programa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou tendo aqui uma memória afetiva muito significativa, porque hoje o convidado que a gente já vai apresentar quem é, foi um professor meu no Unicuritiba há alguns anos atrás, pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, e veio conversar com a gente sobre um tema que faz tempo que a gente quer debater, né, Michi? Então, hoje temos aí um convidado muito especial. Mas antes de apresentá-lo, eu queria que o Michel apresentasse o vinho que a Adega Brasil muito gentilmente nos encaminhou para brindar essa conversa. Oi, Marion. Olá, pessoal. Hoje o nosso convidado já tomou um gole do vinho. É um Beta Cruz da vinícola Alfa Cruz. Um vinho... Eu gosto muito desses vinhos que não são, né, esses vinhos que eles são blends, né, que são aquela mistura. E esse vinho aqui, ele é Malbec, Tempranillo, Merlot e Syrah, é um vinho que tem bastante barrica de carvalho. O pessoal até da Adega Brasil falou, olha, dá uma decantada nele, eu acho que até o final do programa vai estar perfeito esse vinho. Então, quem puder pegar o Beta Cruz aqui para tomar acompanhando a gente, vai ser muito bom. Muito bom. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Vicente de Paula Taide Júnior. É um 3 em 1, né, Michi? Porque às vezes a gente convida promotores de justiça, às vezes juiz, às vezes professor, e ele já foi e é tudo isso ao mesmo tempo. Então, um mini currículo, e é realmente um mini currículo aqui. A professor de processo civil da Federal desde 2005, juiz federal, foi promotor de justiça no estado de Rondônia entre 96 e 2002, né, professor? Antes do direito, na juventude foi estudante, não que seja jovem, mas mais na juventude, foi estudante de biologia e oceanografia. A gente vai explorar um pouquinho isso, depois a gente quer saber melhor. Conhecido pelo fanatismo pelo Internacional de Porto Alegre. Isso me lembrou muito um grande amigo meu, que você sabe bem, que é o Fábio Guarani, que é um viciado em Inter também, viciado. Ele tem um saci de plástico que ele coloca em cima da TV toda vez que ele vai assistir o jogo. Então, mais um fanático pelo Inter aqui no nosso programa. E além de ser pioneiro no estudo do direito animal, que é um tema que a gente quer explorar, é a maior autoridade no tema aí no Brasil. Professor, muito obrigada pela sua presença. Estamos, Michel e eu, muito felizes com a sua presença. Olha, Marion, eu agradeço esse convite. Michel, que coisa... Fico extremamente lisonjeado. Michel, eu te agradeço por essa oportunidade de rever Marion. Essa oportunidade... não há nada mais realizador para um professor quando vê um ex-aluno, uma ex-aluna de sucesso, com reconhecimento. Né? Obrigado, professor. Então, é isso que brinda a vida, né? Faz brilhar a vida do professor quando a gente vê que alguma coisa deu certo ali na maneira da gente fazer, das aulas enfim. Né? Então, muito obrigado. Achei muito interessante o formato, né? Com o vinho. Então, fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Espero agradar. Estamos muito felizes. Vicente, hoje você é considerado a maior autoridade em direito animal do Brasil. Eu não pesquisando o tema, eu não achei nada que não tivesse uma referência. Tudo é com referência ao teu trabalho nesse assunto. Então, só que sempre a gente tem aquela dúvida. O que é o direito animal? Eu lembro da minha época de faculdade, até durante o tempo que eu fui professor da faculdade, o pessoal estou escrevendo sobre direito animal e eu ficava, mas o que é isso? Afinal de contas, o que é o direito animal? O que a tua perspectiva desse estudo propõe de mudança da visão de direito animal? Olha, é evidente que, né, existem ramos do direito que protegem animais. O direito ambiental, por exemplo. Né? De alguma forma, outros campos do direito podem ter algum tipo de proteção dos animais, mas sempre com uma perspectiva que, eu digo, instrumental. O direito ambiental, por exemplo, vê o animal como um elemento da natureza, porque é importante para a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? O direito animal ele já vê o animal como um ser importante por si só. E por que ele é importante por si só? Porque ele é, como os humanos são, senciente. A senciência, que é a capacidade de sentir, de sofrer, de ter consciência do que está acontecendo consigo, de se importar com aquilo que acontece consigo mesmo, faz com que, de fato, o animal... para o direito animal, seja considerado um fim em si mesmo. Então, a gente não fala em espécie, biodiversidade. A gente trata indivíduos com personalidades diferentes, com características diferentes. São milhares de espécies, vários grupos.
E aí nós falamos de valor intrínseco, dignidade própria e o que é mais marcante no direito animal. O animal não é coisa, não é bem. Ele é sujeito de direitos. Essa é a marca. Para ser direito animal, a lei, o precedente, a doutrina tem que protagonizar o animal como sujeito de direitos. Né? Ou seja, é titular de direitos fundamentais e direitos subjetivos. Porque nessa ótica do meio ambiente, isso sempre foi enxergado mais como algo, vamos dizer assim, a serviço do humano, né? Exatamente. Então, é o humano que precisa do meio ambiente e por isso se protege o meio ambiente. Então, aqui, pelo que o professor está falando, é que, na verdade, o animal merece a proteção por ele mesmo, independentemente, né, do humano. E isso está sendo bem visto? O professor sente que, assim, qual é o acolhimento desse olhar por parte dos operadores do direito? Houve um giro nos últimos anos, ou está tendo uma resistência? A preocupação com a ética na relação humano-animal, você encontra pensamentos e pensadores desde a Antiguidade Clássica, desde Aristóteles, até antes de Aristóteles, com Pitágoras. Você vê gente pensando sobre isso na Idade Média, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e mais ali no período iluminista, Kant, Bentham, enfim. Mas esses caras, né, dá para dizer assim que essa preocupação mais atual só aconteceu nos anos 70 do século passado, com uma obra de um cara que foi o divisor de águas, o Peter Singer, que escreveu Libertação Animal, que eu tive até a honra de poder entrevistá-lo faz uns 2 anos. Né? Online tudo é possível. Ele estava lá na Austrália, eu estava aqui, a gente conversou, porque é aniversário desse livro. Né? Vejam, 1975, nós estamos em 2025. Né? Então, esse livro é que iniciou, por assim dizer, 1975, iniciou as discussões modernas sobre ética animal. Né? E aí, de lá para cá, os juristas também começaram a trabalhar, e aqui no Brasil, especificamente, a nossa escola é bem forte. Por quê? Porque a Constituição Federal Brasileira de 88 foi extraordinária ao inserir a regra da proibição da crueldade contra animais, que não tem lugar nenhum no texto constitucional. Né? E aí tudo passou a se construir a partir do texto constitucional. Né? Alguns escritores começaram a pensar nisso, e hoje, Michel, hoje a presença do direito animal no ordenamento jurídico, na legislação e na jurisprudência é absolutamente significativo. Mas eu digo assim, nos últimos 10 anos muita coisa aconteceu. Né? Decisões do Supremo, várias decisões do Supremo, leis estaduais e municipais que hoje expressamente falam animais como sujeito de direitos, atribuem direitos a animais. E, é claro, a gente está esperando a reforma do Código Civil, que eu tive a honra de fazer parte da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, para mudar também a natureza jurídica dos animais no Código Civil, para que o Código Civil não seja um obstáculo ao reconhecimento de direitos para animais. E, professor, se me permite, tem alguns exemplos desses últimos anos de decisões do Supremo, do STJ? Porque quando a gente pensa, né, Michi, no direito penal, nós dois somos criminalistas aqui, a gente pensa na ideia dos maus tratos, a gente pensa, né, nos cuidados, a questão dos fogos de artifício, proibição, enfim, coisas de cuidados assim com os animais. Mas colocando eles como sujeito de direito, tem alguma decisão mais emblemática dos últimos anos que a gente possa comentar? O Supremo, em 2016, na famosa a ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada, foi bem conhecida. Nesse momento, o Supremo afirma a autonomia do direito animal, especialmente pelo voto Barroso, que ele diz, olha, a regra da proibição da crueldade não visa proteger o meio ambiente nem a ecologia, visa proteger o animal em si. E tem uma frase que eu uso sempre, o sofrimento animal importa por si só. Está lá no voto dele. Ele fala em ciência. Né? Ali foi um divisor de águas, 2016. Então, a partir dessa decisão do Supremo, outras posteriores vieram num sentido análogo. O STJ passou... O STJ tem um precedente da relatoria do ministro Og Fernandes afirmando a dignidade animal, que animais são seres vivos dotados de dignidade própria. Né? Então, bastante coisa está sendo feita. Reconhecimento das famílias multiespécie na jurisprudência do STJ, poder usar guarda compartilhada, direito de visitas na separação do casal, o que fazer com o animal de estimação. Então, isso tem avançado muito. Mas, Marion, o mais significativo tem ocorrido nos tribunais de justiça. E aqui nós estamos no Paraná, onde, em setembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a capacidade de ser parte de 2 animais, de 2 cães, Spike
e Rambo. É isso que eu ia perguntar, acho que é um caso penal, não é? Não, ele tem a conexão penal porque houve maus tratos contra os animais, né, pelos próprios tutores, um abandono, assim, negligência. Mas depois a ONG que resgatou os animais da situação de maus tratos entrou com ação não em nome próprio. Entrou como representante do Spike e do Rambo como autores da demanda. Houve uma resistência inicial lá do juiz da comarca, mas o Tribunal de Justiça, por unanimidade, aí, claro que a gente teve que fazer a universidade fez um trabalho bem forte de levar material, né, para rebustecer a discussão, e eles acolheram, né? Foi a primeira decisão de tribunal, né, e para mim, como processualista civil de origem, né, foi muito significativo. Foi o meu primeiro livro do direito animal, foi exatamente a partir desse precedente, desse julgado do TJ, que abriu o caminho da capacidade processual. Essa questão da parte, da representação, aí tem quem poderia ser o representante, já tem uma regra? É incrível. No Brasil, até isso a gente tem. A lei, na verdade, é um decreto da época do Getúlio Vargas, decreto 24.645 de 34, naquele período que até a Constituição de 34, em que Vargas legislava, né, e criou o crime. O crime de maus tratos, a primeira criminalização dos maus tratos foi desse decreto. Mas, nesse mesmo decreto, eles inseriram um parágrafo no artigo 2º que dizia assim: os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, pelos seus substitutos legais e pelas sociedades protetoras dos animais. Entendi. Fechou. Todas as ações com animais no polo ativo utilizam esse decreto, que é usado, inclusive, em alguns julgados do Supremo e do STJ. Já que você falou, você era um processualista civil, né? Ainda é, mas pelo jeito. O que foi a virada da chave? Porque hoje, assim, Vicente, eu te vejo muito mais falando, trabalhando com o direito animal, né? E quem acompanha teu trabalho vê isso, do que o Vicente, processualista civil, que tinha aquela pegada do processo civil. O que foi a virada? Onde que veio? Assim, o que aconteceu? Olha, Michel, eu estava muito feliz e tranquilo no meu canto, estudando processo civil, participei lá, acompanhei de perto a tramitação do novo CPC 2015. Trabalhei bastante, fazíamos notas técnicas, eu representava a JUF e tal, enfim. Mas obra do acaso. Um amigo, muito amigo, fraterno, professor da Federal da Paraíba, Francisco José Garcia Figueiredo, veio para Curitiba para dar uma palestra na OAB, num congresso de direito animal. E ele me convidou. Eu falei, meu amigo, vou lá ver o que esses malucos estão falando disso que não tem, né, que eu nem sabia que existia. E ali eu fiquei, eu assisti a dele e várias outras palestras e fiquei realmente surpreso com todo o material que já havia, tanto doutrinário, filosófico, foi na época que o Supremo julgou a DIN da vaquejada. Foi quase uma coincidência ali, que mudou a história. E a partir desse encontro é que eu comecei a pesquisar, mas muito como curioso. Li um artigo, li o livro do Peter Singer. E, obviamente, isso também me provocou, tudo que eu comecei a conhecer a partir de então, me provocou uma mudança, inclusive, de índole pessoal. Porque você se depara com a crueldade animal em vários aspectos, inclusive na produção da carne, do leite, dos ovos e vestimentas. E aquilo mexeu muito comigo, né? E com a descoberta, por exemplo, do decreto do Getúlio Vargas para o processualista, eu falei, cara, é o link para eu fazer uma ligação entre o processo civil e esse novo campo do direito que merece uma tutela específica, uma tutela diferenciada, que é o direito animal. E ali, cara, realmente, o detalhe, por que hoje eu trato mais direito animal do que processo civil, é que ainda tem muita coisa para escrever, tem um espaço de dogmática para preencher que é infinito. Então, hoje é um livro por ano. E com as revisões das edições passadas, consegui uma boa editora, né? A editora Revista dos Tribunais assumiu a ideia para criar o nicho e vende bastante os livros de direito animal. Então, eu sinto assim, se tornou um caminho sem volta mesmo.
né? Eu sou professor de processo civil da Federal, continuo dando aula de processo civil, eu tenho os meus alunos, mas hoje eu faço o processo civil ser pensado para tutela jurisdicional dos animais. Eu tenho até essa disciplina na Federal, tutela jurisdicional dos animais, é uma disciplina optativa. E na pós, pesquisa? Eu tenho orientandos do Brasil inteiro que vêm para Curitiba para o mestrado, doutorado, tentar o mestrado, doutorado em direito animal. Só, Vicente, você falou de mudança pessoal. O que é essa mudança pessoal? Pois é, cara. Eu tenho eu levo muito a sério aquelas metas de ano novo. 1º de janeiro sempre é um momento de revisão de metas, estabelecer novos começos. 1º de janeiro de 2017, quando eu comecei a conhecer tudo que acontecia, né, em torno da produção de produtos de origem animal, eu decidi parar de comer carne. Um carnista inveterado que eu era. Se me perguntassem antes qual é o teu prato predileto, eu sempre dizia bife de chouriço, com vinho bom assim. Né? Mas ali eu falei, cara, não dá, eu não consigo mais conviver com isso, saber que aquele pedaço de carne que está ali tem um peso interno, um capital interno de dor e sofrimento que é insustentável. Parei de comer carne. Muito, muito sem saber o que era isso. Na época não fazia acompanhamento nutricional, não tinha nada. E não sabia o que podia comer, o que não podia. Enfim, foi um aprendizado muito grande. Até que 2020, já num outro momento, 1º de janeiro de 2020, vou parar com o leite e com os ovos, que até então eu ainda consumia. Então, hoje eu me considero vegano, exatamente porque eu não consumo nada. O meu cinto aqui, o meu sapato, parecem de couro, mas é tudo imitação de couro, não é couro. Né? Então, todo cuidado para manter uma ética que seja coerente com aquilo que você entende que é o devido, que é o certo, enfim. E eu estava pensando aqui, quando estava apresentando seu mini currículo, que o professor já foi estudante de biologia e oceanografia. Então, já tinha aí também uma semente em você que, não sei, em alguma medida, teu coração já vibrava um pouco nessa frequência, eu penso né? muito sobre isso, sabe? Eu falei de acaso, mas sei lá, Michel, será que existem acasos? Pois é. E o mais interessante é que tanto na biologia como na oceanografia, que eu fui lá para o Rio Grande do Sul para estudar, eu não terminei as 2 faculdades, eu vim para o direito. Mas o que eu gostava era zoologia. Era zoologia. Eu cheguei a estudar pinguins de Magalhães, esses que batem nas nossas praias, tubarões, esponjas marinhas. Eu gostava de zoologia, de fato, zoologia. Só que saí do direito, vim para o direito por razões mais juvenis. Dos pinguins as cautelares. As mais juvenis possíveis. Muito frio lá no Rio Grande. Era muito frio. Naquela época fazia muito frio. E aí eu voltei, e aí o mundo girou, fui, né? E de repente agora Oceanografia lá em Rio Grande, a cidade de Rio Grande. Exatamente, na FURG, na Fundação Universitária do Rio Grande. Era um vento, hein? Olha, cara, nunca passei tanto frio na minha vida. E eu morava na praia de Cassino, que é lá perto. Na praia de Cajueira. É onde os estudantes estudam, moram, né? Moram. Então, mas eu não consegui. Muito Professor, jovem. mas e aí, dando um passo então aí na tua história, né? Você desistiu da biologia e da oceanografia para entrar no direito e depois de formado em direito, a primeira coisa foi passar num concurso de promotor, foi isso? Eu tive aquela... a minha turma eu me formei na Faculdade de Direito de Curitiba, na extinta. Na extinta. Sim. Porque hoje a saudosa. Nem o prédio já mais tem. Mas, enfim, eu me formei em julho de 96. Em novembro de 96, eu estava tomando posse como promotor de justiça em Rondônia. Na época, não tinha os 3 anos para poder fazer concurso público. Então, foi muito rápido. Mas eu já tinha isso na cabeça desde a graduação. Fui estagiário no sistema penitenciário, no Ministério Público 2 anos. Então, eu já sabia fazer denúncia, alegação final, essas coisas todas. Então, foi para mim, passei em segundo lugar. Foi super tranquilo. Foi algo que eu já sabia. Natural. Assim. Natural. Né? E aí, fui para Rondônia. Fui lá. E nesse teu período em Rondônia...
Porque o Brasil é muito grande. E aí, assim, o Brasil é diferente em cada região, assim, né? Até o pessoal fala, às vezes aqui em Curitiba, no Paraná, você já tem uma situação completamente diferente que o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? E em Rondônia, eu já estive em Porto Velho, já estive em Vilhena, é uma outra realidade. É uma outra forma de viver. Você que viveu lá, porque eu só fui de passagem, o que você sentiu de diferença? O que te marcou nessa tua passagem lá em relação a um promotor de justiça no meio da Amazônia? Primeiro lugar, extraordinária estrutura do Ministério Público lá. Olha, eu tô falando dos anos 60, dos anos 90. 60. 90. Eu nasci em 1970, que diz que é o último ano dos anos 60, então, mas não é. Anos 90. Já os promotores trabalhavam em promotorias, em todas as comarcas, em promotorias separadas, prédio próprio, né? Não ficavam ali dentro de uma salinha dentro do fórum. Tinha viatura, rádio, pessoal, era uma estrutura muito boa. Hoje, então, está mais ainda. Eu tive também em Porto Velho a Procuradoria-Geral de Justiça, um prédio finíssimo, muito, muito... Então, por que eu digo? Isso certamente para a Marion e para as colegas e colegas dela... Eu falava, olha, gente, vocês que vão sair da faculdade, não tenham medo de pegar o Ministério Público de Rondônia, Tocantins, Roraima, Amapá, porque eles te dão muitos estímulos para o pessoal fincar raízes, né? Uma estrutura diferenciada, então vale a pena, sabe? A não ser que você já tenha família ou tenha alguma coisa que te iniba, mas aquele que acabou de se formar, ou que vai estudar, passar os 3 anos e quer fazer um concurso para o MP ou para a magistratura, vale a pena. Agora, o estado de Rondônia, ele tem uma divisão. O de Ji-Paraná, no centro, para baixo, é mais cerrado e parece mais com Mato Grosso. De Ji-Paraná para cima até Porto Velho, que faz quase divisa com Acre, é Amazônia. Uhum. O Rio Madeira, caudaloso, gigante, aquele calor úmido. Né? Então, é uma outra realidade. Eu não cheguei a ser promotor em Porto Velho, porque daí eu fiz o concurso para magistratura. Mas eu estava quase indo. Mas eu morei em Vilhena, fui promotor ali em Colorado Oeste, pertinho de Vilhena, mas a maior parte do tempo foi em Ji-Paraná. Né, que já é uma cidade grande, hoje é uma comarca de entrância especial também, e tem até Justiça Federal, na época não tinha. Uhum. Né? Mas foi uma experiência... formou meu caráter em termos profissionais. Uhum. Né? Hoje, mesmo como juiz, muito do que eu aprendi da vivência, né, naquela terra foi muito significativo e me impactou bastante. Me parece que você... Pelo menos lá, a impressão que eu tenho, talvez Vilhena um pouco maior, mas é que como era menor, talvez o contato do promotor, enfim, do operador do direito, principalmente a promotoria, que o pessoal vai bater a porta lá quando tem problema, com o público, ele é mais próximo, né, do que a gente vê. Eu comparo às vezes, sabe, Michel? Rondônia, ela não tem, pelo menos essa metade mais cerrado, né? Ela me lembrava muito o interior do Paraná, sabe? Uhum. Cidades do interior do Paraná, as menores, etc. Então, não há uma mudança, assim, algo que te pega desprevenido de você estar passeando e ter uma onça ali do lado. Tudo bem, eu tive... sucuri, não na minha casa, mas uma rua atrás da minha casa, quando eu morava em Ji-Paraná, os caras pegaram uma sucuri. Tem essas coisas. Mas quando a gente chega lá para viver, você se surpreende com a qualidade, com a estrutura que o Estado hoje já oferece. É bem interessante. E, professor, a gente sabe que o Ministério Público tem uma atuação, hoje mais ainda do que antigamente, em outras áreas, processo civil, coisas fortes também, de ação civil pública e assim por diante, mas ainda a essência é muito criminal, né? O que aconteceu que o criminal perdeu o professor para outra área? Você não se encantou com o direito criminal? Lembrando que você está num programa de direito criminal. E foi promotor, né? Não, mas queria saber um pouco assim da sua experiência com o direito criminal, o que fazia assim você se encantar e o que não era, o que não fazia você querer ficar nessa profissão. Se veja, a gente estava falando de a obra do acaso, né?
Vai saber se tem acaso. Mas eu saí da Faculdade de Direito de Curitiba, ganhei aquela medalhinha do Milton Viana de Direito Penal. Né? O professor Maurício Kini, professor Silver Gradowski, era um pessoal que formou a minha... Né? E fiz estágio no sistema penitenciário, lá na Penitenciária Central do Estado, fui para o MP Criminal, depois eu fui para o MP da Infância e Juventude. Era direito penal. Tanto que daí eu fui para o Ministério Público e o direito penal, fazia júri, a coisa que eu mais gostava de fazer a júri. Até hoje é uma coisa que me traz recordações assim fortes, né? Era uma atuação bem importante. Mas, essa obra do acaso, quando eu era promotor na comarca de Guajará-Mirim, que é divisa com a Bolívia. Você pega o barquinho, uma voadeira, para atravessar o rio Mamoré, para chegar em Guajará-Mirim, a cidade boliviana, cara, é uma cidade leste menor, né? Mas tem toda a zona de livre comércio e tudo mais. Né? Uma experiência significativa. Mas quando veio a minha remoção lá da fronteira para Ji-Paraná, foi uma promotoria civil. Obra do acaso. Não tinha outra, era aquela. Não foi sua escolha. E ali eu comecei a trabalhar com meio ambiente, consumidor, criança e adolescente, fazia termo de ajustamento de conduta, processava o prefeito, improbidade administrativa. Foi-se o direito penal. Ali, continuar fazendo júri. Mesmo os promotores cíveis mantinham competência para o júri. Mas eu não voltei mais para o direito penal. E aí eu fiz o concurso para juiz federal, e a Justiça Federal tem, claro, a jurisdição criminal, mas eu atuei muito pouco com jurisdição criminal, Paranaguá, né? Muito pouco dessa experiência. Né? E acabou. Para dizer assim que nada ficou, hoje meu filho, o Lucas Ataíde, egresso também da Curitiba, é promotor de justiça em Minas Gerais, no norte de Minas, já há aproximadamente 1 ano. E esse é direito raiz. Criminal raiz. Estuda o Roxin e todos esses caras, o Günther Jacobs e tudo mais. Né? E ele quer seguir a carreira acadêmica, ele só não pôde iniciar ainda porque... tá lá, é promotor, né? Tem muita coisa para fazer. Mas ele tem o gosto e quer seguir na carreira acadêmica. Esse eu acho que não vai ter acaso nenhum para mudar essa história. E você está contando aí da tua experiência como promotor numa cidade na divisa com a Bolívia, e eu acredito também que por ser divisa naquela época já era um local problemático em relação a crime, narcotráfico, etc e tal. Assim, dos júris, o que você tem casos que te marcaram? Casos que te marcaram, assim, às vezes casos que são engraçados e casos que são, às vezes, mais sérios. Puxa vida, de Guajará eu não lembro. De Ji-Paraná, bem mais próximo. E vou te dizer que uma das coisas que depois, Marion, me veio na reflexão sobre o papel do direito penal, o papel do promotor, né? Eu me lembro que eu fiz um júri bem inusitado. Inusitado por quê? Era uma briga de bar que o cara matou o outro na briga de bar. E ele veio, eu me lembro ele no interrogatório, já no plenário de júri, negando, dizendo que não foi ele, enfim. E ele tinha um fato, que tinha uma mulher envolvida, e ele dizia que ele não conhecia aquela mulher, que ele não tinha nenhum conhecimento, relação, etc. E por coincidência, eu olhei no braço do cara e ele tinha uma tatuagem com o nome dela. Aí, vou revelar, acho que agora está prescrito qualquer coisa contra... Eu dei uma cutucada no juiz ali do lado. Falei, cara, eu acho que eu mandei um bilhete para ele. Falei, olha a tatuagem no braço do cara. Ele está falando que não conhecia. Mas isso no plenário? No plenário. E ele olhou, fez a pergunta e o cara não conseguiu responder, disse que é outra mulher, era tipo Laura, era um nome que não é assim Maria, né? Mais comum, enfim. E ali o cara foi condenado. Meses depois, eu estava num congresso, um seminário, num hotel, talvez em Porto Velho, pego o jornal
que era o Diário da Amazônia, que era o mais comum lá. A foto do cara na primeira página, no chão, morto na cadeia. Né? Aquilo me fez pensar, sabe? Porque daí eu já estava vindo eu já estava na jurisdição civil. Falei, cara, hoje eu consigo, como promotor da Infância e Juventude, fazer um acordo com o prefeito para equipar o conselho tutelar, fazer um abrigo, como foi feito, tenho foto. Uma das realizações mais emocionantes da minha vida é fazer com que a prefeitura disponibilizasse um abrigo para crianças em situação de risco. Né? E eu lutei nesse júri para condenar o cara, o resultado é esse. Né? Pensando do ponto de vista promotor. Sim, sim. Né? Aquilo me desencantou. O direito penal assim me desencantou naquele momento, de fato. Né? E aí, foi esse conjunto de coisas que acabou me afastando de vez. O direito penal tem essa dificuldade, né? Porque a gente trabalha com tudo muito pesado, com tudo muito... E claro que tem momentos, assim, de glória mesmo, que é quando você acredita muito na inocência de alguém, a pessoa eventualmente presa, e quando você solta, né? E de fato acreditando que era uma injustiça, é um dos momentos talvez mais bonitos que alguém pode vivenciar. E é um advogado criminalista, enfim, toda vez que é alguma coisa mais injusta, ou mesmo a justiça, às vezes, da lei, né? Tá exacerbada a acusação, coisas nesse sentido, mas o dia a dia é muito pesado. Eu fico muito feliz, Marion, que o meu filho, eu posso dizer, é garantista. Sabe? Ele garantista, esse nome eu sei que é péssimo, né? Como que tem outra possibilidade do juiz você não ser garantista? Qual que é a função do juiz no processo penal? Qual se não essa? De garantir, né? Direitos, enfim. Mas o meu filho, ele tem a perspectiva, ele incorporou, mas por muito estudo, vendo a realidade, incorporou isso. Claro que ele é um promotor combativo, vai combater o crime, enfim. Mas é o papel, né? Mas ele sabe, ele reconhece os limites, aquilo que pode, que não pode, não é conseguir uma condenação a qualquer custo. Enfim. Mas sabe uma coisa que eu acho que o direito penal acaba, na minha visão, pelo menos permitindo mais do que outras áreas. Você contou essa tua história de que o sujeito acabou morto numa cadeia. E eu lembro uma vez que eu acompanhei um júri quando eu era estudante ainda. E aí chegou no final, o réu foi condenado, o promotor veio falar com a mãe da vítima. E aí ele falou, não, ele pegou uma pena, 22, 23 anos, dela falou, tá, e o que acontece agora? E eu fiquei refletindo sobre isso até hoje, eu fico pensando assim, porque eu entendo, por exemplo, o que é a justiça, por exemplo, para a família. Eu acho que, eu imagino, graças a Deus eu não tive ninguém próximo de mim vítima de crime, mas aí vem a questão, né? O que a gente espera? A resposta que o direito penal vai dar? Porque tudo bem, vamos pôr na cadeia e o cara morreu, né? Mas ou o cara vai ficar lá o resto da vida. Qual que é a resposta no final das contas? Se a gente for ver, eu acho que até o Zaffaroni fala, né? Pega o problema e a gente não resolve o problema. E eu acho que isso nas outras áreas, às vezes, você consegue ter uma solução. Eu não lembro quem falou isso para mim, ou se é algum autor que eu li, mas dizendo assim, olha, todo promotor ou todo aquele que vai atuar em direito penal tem que visitar uma cadeia para sentir o cheiro da cadeia. O cheiro, tem que sentir o cheiro da cadeia. Eu digo assim... É algo marcante. Eu lembro isso porque eu trabalhei 1 ano e meio, quase 2 anos no sistema penitenciário. Né? Então é muito marcante. A gente tem que ter essa sensibilidade, deixar aflorar um pouco essa sensibilidade. Isso não vai te comprometer a tua independência, pensando em termos do promotor, enfim, mas isso é fundamental. Para mim foi muito, muito importante, né? E marcou muito. Agora, falando de júri em Curitiba, na época da faculdade, a gente fazia muito júri simulado. E era lá, no Tribunal Júri aqui de Curitiba, o Dr. João Kopitoski fazia júri simulado para os alunos. Só que o nosso júri era à noite. E teve um júri durante o dia, durante a tarde. Foi um júri rápido. Pois acredita que... os alunos lá esperando acabar o júri para a gente fazer o nosso júri simulado. O cara lá, o Dr. Kopitoski leu a sentença e tal... O cara foi condenado. Você acredita que ele pulou do banco dos réus e saiu correndo? Saiu correndo, pegou ali, né, no meio do plenário e foi para ganhar a rua. Alguém segurou ele. Adivinha quem? Você. Seria legal. Não. O pai do cara segurou ele. O pai dele que estava no júri, sabe? Aí eu me lembro que acho que o Dr. Kopitoski deu a palavra pro pai dele. Falar por que ele...
que ele segurou o próprio filho. Que caso. Porque, assim, não sei o Marcante que a Marion isso. pensa, que ela estuda muito pena, mas às vezes me parece muito mais uma aplicação de uma pena, uma questão de uma responsabilização e punir, responsabilizar pelo ato, querendo ou não, é necessário. Mas o que eu questiono sempre é qual o conceito de justiça. Porque não sei se realmente vai ser uma justiça mesmo, porque a punição tem que ser imposta. Em busca das penas perdidas. Bom, você falou o que a Marion pensa. O que a Marion pensa eu não sei, mas as famílias eu posso te responder que o que elas buscam é retribuição. Porque se você vê uma entrevista num jornal, né? Não sei se já fizeram esse raciocínio. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, e aí você entrevista, ela sempre diz, eu quero justiça. É muito claro o que ela está dizendo quando ela diz eu quero justiça. Ela não está dizendo eu quero que ressocialize, eu quero que haja uma prevenção geral positiva. Ela está dizendo eu quero que ele pague pelo que fez. Então, assim, é muito claro que as famílias, quando interpretam a palavra justiça, é numa interpretação retributiva. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Só que nunca vai ser uma retribuição suficiente aos olhos da família. Então, enfim, isso também é outro Porque não é ponto. só a punição, né? Eu vi quando vi aquele documentário da Boate Kiss, por exemplo. Eu ficava me pensando, tá, e se um júri condenasse por homicídio culposo, por exemplo? O que essas famílias elas não iam se sentir, olha, vocês não entregaram a justiça para nós. E aí recentemente o tribunal reduziu a pena lá dos apenados, né, e dos condenados. E também não é justiça. A justiça é os 20 anos para cima. Então é justamente isso, é uma coisa. Tem um livrinho do Kelsen, O que é Justiça, que acho que é muito interessante para quem que se interessar por tentar chegar num conceito. Eu hoje sinto que a justiça é um conceito intuitivo. Você sente a justiça. Não tem outro meio. Porque, objetivamente, de você ver o que é a justiça ali no processo, numa decisão, não, você sente, é uma intuição. E existe uma inteligência intuitiva que te permite, que não pode ser desconsiderada. Mas será que existe uma intuição coletiva? Ou a intuição ela é totalmente individual? Né? Porque daí, senão, a gente nunca vai chegar num denominador comum de justiça e Eu sempre penso na justiça, aquele filme do Richard Gere, que ele é o advogado do Edward Norton. Sim, Claro, Nossa. nossa. Chega no final, você, cara. esse... tipo, e ele todo conseguia justiça, daí o cara vai lá e detona Cara, tudo. psicopata. Mas eu gosto muito desses filmes, desses livros que desafiam o que a gente previamente pensa enquanto justiça, sabe? Porque eu acho que você sempre tem que estar renovando o teu conceito e a tua intuição sobre justiça, né? Observo que o vinho já mudou. É muito melhor. Já abriu, já está numa outra Tá um muito... outro aroma. Fica nossos Acho que cumprimentos vale a à pena Adega você- Brasil, que sempre Brasil. acerta. Não, né? mandaram. O teu Super jogo de bem. tênis ali, você vai poder dar uma desculpa. O Vamos vinho hoje ver, estava ou vou bom. muito bem ou vou muito mal nesse tênis de hoje. Professor Vicente, e você estava contando sobre o júri que fez enquanto promotor, né, que acabou redundando aí na condenação do tatuado, mas e em relação a um júri famoso que você presidiu quando estava em Paranaguá, que ficou bastante conhecido, né, como júri do clandestino, pode contar um pouquinho dessa história? Eu fui juiz federal substituto aqui em Curitiba quase 10 anos. Aí saiu a minha promoção para titular, me promoveram para Pato Branco. E, no entanto, o tribunal entendeu que Pato Branco não estava precisando de 2 juízes, que tinha um substituto lá. E me convocou para atuar em Paranaguá, porque, na época, Paranaguá era vara única e tinha competência universal. Criminal, civil, previdenciária, meio ambiente, tudo o que acontecia, né? E só tinha uma juíza. E com Porto, que eu acho que é o segundo Pois maior é. do Brasil. Né? Exatamente. Né? E que, inclusive, recebe cargas do Paraguai, portanto, tem relações de direito internacional ali, enfim. E aí a minha atuação em Paranaguá era tentar dar uma desafogada, muito processo grande. Tinha um processo aí naquela época da explosão do navio Vicunha. Sim. Ah, sim. No litoral. Eu atuei num caso que a decorrência penal dessa Então, você situação, veja, né? tinha muita coisa ambiental, ação civil pública, enfim. E eu fui lá para tentar resolver esse... E aí apareceu, estava lá, o caso do clandestino, que foi um camaronês que embarcou no porto de Duala, nos Camarões, num navio. Ele entrou pela âncora, pela corrente da âncora, entrou no navio e se escondeu. E o navio de bandeira maltesa,
A população era majoritariamente turca. E veio para o Brasil e ancorou na Baía de Paranaguá. Foi a oportunidade que o cara pegou um pallet de madeira com alguns barris e foi para a água. Porque o objetivo dele era alcançar a costa. Mas a maré, como você bem disse, a maré trouxe ele para dentro e ele foi resgatado por um outro navio. E quando ele foi resgatado, ele já chegou e disse, olha, me atiraram me jogaram no mar. Né? Mas peraí, não jogaram ele, então, pelo que você está falando? Bom, era aí. Né? Depende da tese. Vamos ver o veredito. O detalhe é que daí o Ministério Público Federal levou isso muito a sério e denunciou a tripulação toda. Só desculpe interromper, que você, quando contou a história, me chamou a atenção que, assim, isso é um acaso, né? O cara no navio, o navio da onde ele caiu, foi jogado, sei lá o quê, atracou em Paranaguá, e aí o navio que resgatou ele também atracou em Paranaguá. Assim. Sim. Enfim, o Ministério Público denunciou e pediu a prisão preventiva de toda a tripulação. E aí eu pensei... A tripulação turca. A tripulação toda é turca. Só que o camaronês, a vítima, ele apontava, olha, esse me pegou pelo braço, esse me fez isso, esse me jogou lá, esse me colocou no pallet de madeira, etc. Mas daí não era toda a tripulação, era um núcleo ali que incluía o capitão do navio. Então eu já nem recebia denúncia em relação a todo mundo. Eu já só recebia denúncia em relação àqueles que... aquele núcleo que tinha evidências, a própria vítima reconhecia como quem teria jogado. Agora, vocês devem imaginar, eu não decretei a prisão preventiva, não achei necessário, eu recolhi o passaporte, o povo não tinha como ir embora. E pelas regras do direito internacional, direito do mar, etc., o armador do navio é o cara que tem responsável por todas as despesas. Manter os caras no Brasil, ou a vítima, inclusive, o camaronês teve que ficar em Paranaguá, porque ele era a testemunha central. Né? Então eu percebi que não dava para ser um júri que você podia deixar ao sabor do vento para chegar e a instrução se dar, a pronúncia, esperar o recurso. Não, era ali. E um detalhe, Michel, a Turquia mandou emissário. Eu recebi advogados lá da Turquia. A imprensa turca fazia, olha, tripulação turca está lá, presa. E os caras diziam, nós nunca vimos esse cara, não sabemos quem é. Aí foi um processo que a gente teve que fazer muito em base de alguns acordos para que o processo andasse mais rápido. E como é que era a questão da língua? É isso que eu ia perguntar, a comunicação. Foram 3 intérpretes que a gente precisou. Né? Um francês, que é a língua de Camarões, outro turco e mais um georgiano. Georgiano? Porque tinha um membro da tripulação que era da Geórgia. Não, e onde eu já estava pensando onde vai achar um intérprete turco. Aí um georgiano. O turco, como era muita gente, o cara veio para Paranaguá, de São Paulo, se eu não me engano, ficou em Paranaguá todo o tempo. Uns 4 meses lá. E tudo o armador pagando as despesas. Caramba. Então isso facilitou, né? Porque senão... Como que ia gerir todo esse povo? Se fosse o Poder Judiciário, o juiz tivesse que dar conta disso, né? Quem que ia fazer isso? Né? Mas nós conseguimos. Eu pronunciei esse grupo, né? Afinal de contas, a vítima reconhecia, né? E já mandei... O resto já foi embora para a Turquia. Né? Entreguei passaporte e foram embora. E aí o júri aconteceu. E o detalhe é que nunca tinha ocorrido o júri federal em Paranaguá. Federal, né? Então nós tivemos que criar a estrutura. Pedimos a colaboração da Justiça Estadual, que nos atendeu, cedeu o espaço do Tribunal de Júri de Paranaguá. E na época o IPROC já era a realidade da 4ª Região. Então o processo todo era eletrônico e a gente tinha que fazer isso no júri. Telas para os jurados verem o processo eletrônico, tela para o advogado, tela para o promotor, coisa que o Tribunal de Júri lá de Paranaguá não tinha. Sim. Aí a infraestrutura de TI da Seção Judiciária do Paraná foi excepcional. Né? A equipe, os servidores de Paranaguá fizeram um trabalho brilhante de pensar em tudo que você tem que fazer. Nunca fizeram um júri, né? Providenciar comida para os beber para os jurados, enfim, toda aquela organização. Resultado.
a tripulação foi absolvida no júri. Mas, assim, ficou compreensível, né, a decisão do júri, porque o advogado da tripulação, ele juntou no processo e depois exibiu na tela os perfis do Facebook do clandestino. E ele tinha lá, em vários lugares do mundo, Um histórico de acusações. um histórico de... Colecionava juiz. Não, histórico Meu Deus. de ser clandestino em navios. Ah, o cara era aquela música do Paralama. Achei ele era Sucesso lá. histórico de- Entrei de gaiato no navio. E ainda, uma dúvida que ficou é como é que prova que ele esteve no navio? Ele disse, eu tenho como provar, a vítima. Ele foi com a Polícia Federal lá e mostrou, embaixo de uma pia, de um banheiro, ele deixou um documento. Ó, a prova que eu estive aqui. Tá aqui o meu documento. Uma identidade. Caramba. O advogado pegou, o que o ele que fez? também é- O advogado descobriu que tinha um filme sobre clandestinos que os caras faziam a mesma coisa de colocar a Nossa, documenta. a investigação defensiva desse advogado. Não, olha, mas imagine, tinha colaboração com os advogados da Turquia, era uma coisa muito grande ali, sabe? Então, ali quando eu vi, eu falei, cara, acabou, não vai. E de fato foram absolvidos, eu entreguei os passaportes, já tinha trazido os passaportes, porque se acontecesse, já entreguei os passaportes ali na hora mesmo, e aí acabou aquele Que júri. experiência. Foi algo inesquecível. Mas assim, eu fico pensando na hora dos depoimentos. Sim, foi. Meu, Não, que loucura. o georgiano, o intérprete georgiano, ele, na época, ele fez a função dele pelo Skype. Ele não conseguiu vir para Paranaguá. Ele fez de São Paulo, do consulado da Geórgia. Fez pelo Skype na época. O de francês e o de turco estavam presenciais. Que legal. Tudo tinha lá. O cara falava, o cara traduzia. É um júri que talvez seja um único. É. De todas as histórias de júri que a gente escuta. A Justiça Federal incluiu na memória. No arquivo de memória da Justiça Federal de Paranaguá, está lá a descrição, tem uma fala minha e tal, eles contando a história. Que legal. Bom, a gente já falou um pouco agora do Vicente enquanto juiz, enquanto promotor. Agora a gente quer falar um pouquinho de você fora da sala de aula, fora do trabalho, fora do gabinete. Quem é essa pessoa do fim de semana? Quem é essa pessoa das férias? O que gosta? O que faz? Tomar vinho, em primeiro lugar. Bom, Né? Cara, eu já fui mais apaixonado pelo internacional, como você mesmo leu. Peguei o período aí da conquista da Libertadores, 2006, do bicampeonato mundial com o Fernandão, né? E a minha filha, a Vitória, que é advogada, tem a OAB já há quase 2 anos e gosta de direito criminal. A família tá, né? Tá para ser residente, inclusive, numa câmara criminal do TJ. Ela nasceu em Porto Alegre. Por que nasceu em Porto Alegre? Porque eu morava em Rondônia e os pais da minha ex-esposa moravam em Porto Alegre na época. Então, na época do nascimento dela, nós passamos 2 meses, tirei férias e ela nasceu em Porto Alegre. Primeiro tip-top que ela teve foi do Inter. Enfim, e aí nós tivemos... Isso marcou muito... Até os 10 anos, 10, 12 anos de idade dela, a gente ia para Porto Alegre direto. Ela entrou no campo, cara. Ela entrou no campo com... final do campeonato da Copa do Brasil com o Corinthians, que o Inter empatou, perdeu em São Paulo e empatou em Porto Alegre, daí perdeu o campeonato, mas ela entrou em campo com o Ronaldo Fenômeno. que legal. Depois teve a final da Sul-Americana, que foi o primeiro título, né, de Sul-Americano de um time brasileiro. Ela entrou em campo com o D'Alessandro, com o Verón do Estudiantes de La Plata, os caras... Então a gente fazia muito isso e isso marcou. Hoje, eu vou dizer sinceramente, o meu sentir, o futebol perdeu um pouco a paixão, assim, esses bets me incomodam muito, essas apostas. Eu desconfio do futebol hoje. E isso tirou um pouco do meu ímpeto. Estive com a Vitória agora em Porto Alegre, assistimos Inter e Fortaleza, ainda bem que o Inter ganhou. Eu fui para um evento do TRF lá e a gente aproveitou para... Falei, vamos junto, né?
aproveitar. Eu não fazia tempo que eu não ia a Porto Alegre, porque teve a enchente do ano passado, enfim, estava difícil. Então, hoje o futebol já não é mais assim uma presença na minha vida como era antes, né? Mas que outras coisas? Eu hoje, há 1 ano, 2 anos, comecei a fazer cuidar um pouquinho da... Né? Você passa dos 50 e vai um pouquinho adiante e tem que começar a cuidar da forma para poder render um pouco mais de vida, né? Então, hoje eu tenho uma disciplina de alimentação, uma alimentação vegana já com nutricionista, né, bem regrada, complementos, suplementos, até a proteína vegana que tem, de ervilha, etc. Então, isso hoje me ocupa um tempo legal. Domingo eu estou indo fazer a corrida do track and field no Barigui, 10 quilômetros, tal. Eu gosto de correr também. Uhum. E isso é bem estimulante, produz bons hormônios ali para te manter bem, né? Enfim, manter nativa. E essa paixão pelo Inter que passou, veio da onde, no teu caso? Também é uma história interessante. Anos 70 foram... Eu nasci em 70. E anos 70 foram um ano marcante na história internacional, né? 79, o título invicto, Falcão levantando a taça das bolinhas. E nessa mesma época, no bairro que eu morava, aqui no Golang, em Curitiba, o meu melhor amigo era um porto-alegrense cujo pai foi goleiro do Inter, família Vinck. E eles eram fanáticos, o time do bairro usava o uniforme do Inter. E essa amizade muito próxima, e o Inter campeão invicto em 79, ali eu falei, esse é o time que eu quero. Mas o professor é curitibano. Curitibano. Uhum, uhum. A família é meio atleticana e meio coxa branca. Então, ali... Mas originalmente meu pai, minha mãe são atleticanos. Mas o meu filho é coxa branca. O meu atleticano ando meio desencantada com o futebol também, por motivos bem vamos óbvios. Mudar de assunto. Por motivos bem evidentes. Não, antes sofreu pelo Inter, né? Não tá tão ruim quanto a gente, né? Chegamos ao momento, Michi. Chegamos ao momento agora, Vicente. Você que já fez, durante uma boa parte da sua vida, vários interrogatórios. Agora chegou o momento do nosso interrogatório, que é o momento que a gente não dá o direito ao silêncio. Um momento não garantista. Não garantista, um momento que aqui vai ter que falar. E são perguntas e respostas bastante objetivas, né? Uhum. E o primeiro é um livro que te marcou fora do direito. Meu ser 2? Claro. O Velho e o Mar, Ernest Hemingway, que foi muito importante. Meu pai lia... O meu pai foi professor nos Estados Unidos em 79, 80, nesse período, e a gente foi morar lá nos Estados Unidos, Minnesota e Iowa. E o meu pai lia o Velho Mar, ele lia do inglês, no livro em inglês, para nós, ele lia o Velho Mar antes de dormir, ali, etc. Então eu tenho essa memória, e depois... Posteriormente, que eu resgatei e li várias vezes o Velho Mar, e ele tem uma pegada com a questão animal ali muito forte, né? Então, esse foi muito marcante. E mais recentemente, Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, puxa vida, me fez assim um corte epistemológico na minha vida, porque é uma riqueza, uma densidade de reflexões espirituais, inclusive, muito presente na obra do Dostoiévski. Hoje, o meu desafio, Michel, é terminar o Guerra e Paz do Tolstói, que eu, desde o ano passado eu estou no segundo volume, mas puxa! Eu também, eu cheguei, o primeiro eu tenho 4 volumes, acho que do livro que eu tenho, e eu fui assim, eu comecei o primeiro, daí chegou no metade do segundo, e eu fico meio assim de largar o livro, né? É triste assim... dizer isso, mas esses livros muito longos, eles estão na contramão dessa aceleração do mundo, né? Eu ainda gosto muito de ler e leio muito, não sou igual muitos dos nossos alunos que são muito textinhos curtos, assim, mas esses livros muito longos, eu não sou, assim, vou admitir que eu penso, meu Deus, eu podia ler 10 livros ao invés desse, assim como série muito longa. Série fala assim, tem 8 temporadas, eu falo, não vou nem começar. Eu gosto de coisas mais curtas. Só Breaking Bad que pode. Breaking Bad eu vi. 3 vezes Breaking Bad. Mas que nem, por exemplo, né? Você tá falando do Tolstói, Ana Karenina. Eu amei.
Mas eu, puta, perto do Dostoiévski, porque o Tolstói era aquela coisa russa imperial, aquela... E se bem que Ana Karenina é a heroína, a mulher que teve um amante, a mulher que morreu no trilho do trem e tal, mas é assim, nossa senhora, o Guerra e Paz vai ser muito bom igual a Ana Karenina. Nossa. Abusando do tempo, mas tem um outro livro que eu lembrei agora, que eu reli ele, já com os olhos do direito animal, eu recomendo, inclusive tem a epígrafe do meu último livro, Introdução ao Direito Animal, eu coloco esse texto, que é o Milan Kundera em Sustentável. Eu ia falar do Milan. Porque na hora que morre, a cadelinha, que é a homenagem, a Kareninha é a homenagem, ele faz umas reflexões. Assim, extraordinário. Eu recomendo a todo mundo que estiver ouvindo a gente, vendo a gente, Kundera... ler o Insustentável Leveza do Ser. Eu vou ter que ler com esse olhar, porque eu confesso que eu adoro esse livro, mas não li com esse olhar prestando atenção. Nossa, esse livro, eu lembro, assim, as reflexões que ele faz sobre a morte, quando morre o que morre lá no Vietnã, sei lá onde, esqueci o nome do teu Thomas, a Teresa, daí teu outro casal, a Sabrina e o que era meio que o amante da Sabrina lá. E quando ele começa a fazer as reflexões sobre morte, daí vem a parte... Nossa, eu desabava de chorar com ele. É fabuloso. Ele é impressionante. É impressionante. Capacidade de te envolver. Não, esse livro é sensacional. É muito bom. E um filme? Um filme que você indicaria para todo mundo ver se pudesse? Filme, eu tenho 2 filmes que me marcaram a vida. Putz, eram histórias para um outro programa. Tubarão. O personagem do Richard Dreyfuss, o Matt Hooper, me inspirou a fazer oceanografia. Eu lembrava dele. Eu falei, não, eu quero fazer oceanografia. Tanto que estudei tubarão na época. Né? E o Alien, o Oitavo Passageiro, de 79. Por quê? Porque eu estava lá nos Estados Unidos quando foi lançado. Só que eu era criança. Tinha 8 anos. Só que nos Estados Unidos, se você quiser ir lá, vai assistir. Com os pais, etc. E eu me lembro que eu fiquei com medo. Eles diziam assim, olha, você vai ficar na ponta da cadeira assistindo esse filme, que é muito terrível, etc. O que aconteceu? Eu não fui assistir nos Estados Unidos. Vim para o Brasil, foi lançado no Brasil. Naquela época, ela demorava 1 ano para lançar no Brasil. Só que aqui tinha censura. E aí não deixavam entrar. Eu demorei, para ver o filme, eu demorei uns 5, 6 anos. E tinha lido tudo. Porque eu fiz uma memória daquele filme e falei que eu tenho que assistir esse filme. Então demorou muito. Acabei assistindo assim em 86, mais ou menos, com a minha mãe, no antigo Cine Itália. Né? Então foram 2 filmes que me marcaram muito. Enfim, eu sei que tem mais filmes, mas assim, pessoalmente, são os filmes que eu sempre coloco como referência. E uma música, um estilo musical que você escuta no teu carro, que você escuta no teu fone quando tá correndo? Eu vim pra cá escutando Rage Against the Machine. Ô, louco! Putz, eu tô assim, uma coisa que te faz pensar na música ali. Você não tem que ficar refletindo nada, porque aquilo é uma batida bem forte, né? Na academia eu gosto de correr, fazer um cardio ali escutando. Mas eu sou do rock and roll. E eu sou do rock and roll clássico, desde o Led Zeppelin, Pink Floyd e de Purple, esses caras, o Black Sabbath, eu assisti 2 shows com o Ozzy Osbourne. Que legal. Né? O de Purple veio para o Ian Gillan, esteve em Curitiba. Enfim, esse rock clássico sempre Iron Maiden, cara, a realização da minha vida, o show do Iron Maiden na Pedreira Paulista com a minha filha. Levei, ela foi assistir Iron Maiden comigo, enfim. Mas ela foi porque ela gosta ou ela foi pelo... Não, cara, você acredita que quando eu morava em Pinhais, teve um show do Iron Maiden no Expo Trade de Pinhais, a gente escutava o show de casa. E aí ela falou, pai, eu quero assistir esses caras aí, pá. E aí demorou um pouco tempo, demorou alguns anos, eu já nem sei se eu morava... Não, acho que morava em Pinhais aí. Aí teve o show na Pedreira. Foi um dos shows mais extraordinários. Presença de palco. O Bruce Dickinson é um cara fabuloso. E eles fizeram uma seleção perfeita. As melhores músicas do Iron Maiden. E um sonho? Aqui a gente vai desdobrar em 2 outras perguntas. Um sonho já realizado e um sonho por realizar. Ser promotor de justiça... Ser promotor de justiça, para mim, foi mais fácil. Eu saí da faculdade já inteiro, pensando como promotor de justiça. Mas ser juiz federal foi mais difícil. Porque eu tive que adaptar
muita coisa. Eu tive que estudar coisas que eu nunca tinha estudado. Direito previdenciário, nunca tinha estudado na faculdade. Né? Lá na Curitiba tinha uma habilitação específica de direito social, uma coisa assim. Eu nunca tinha estudado direito previdenciário. E não foi fácil vir do MP para a magistratura federal, um estudo que me exigiu. Eu cheguei a ficar doente na época. Doente. Tinha ansiedade. Puta, não vou conseguir, eu vou morrer aqui em Rondônia. E a família, eu já tinha esposa e 2 filhos. Né? Então, eles estavam com você lá? Já, sim. O Lucas, que é o meu primogênito, quando eu fui para Rondônia, ele já foi. E a Vitória praticamente nasceu lá. Né? Então, era uma pressão muito grande. Então, eu digo assim, um sonho que parecia impossível, porque o concurso para a magistratura federal é absurdamente difícil. Pelo menos na época era muito difícil, então e passava muito pouca gente, enfim. Então foi um sonho que, quando eu tomei posse em Porto Alegre, foi algo assim, putz, vida, sabe? E o Lucas, acho que era Vitória, pequenininha, pai, gritou lá, indo tomar posse. E sabe quem me deu a carteira de juiz federal? Teori Albino Zavascki. Olha só. Sério? Presidente do TRF. Ele era, né, desembargador federal, né? Foi o Teori. Né? Então, não, ele era ministro do STJ, né, quando ele foi para o Supremo. Não, ele chegou, ele saiu do TRF, foi o STJ e do STJ, fez todas as instâncias possíveis. Agora, um sonho a realizar, olha, sinceramente, vocês vão ficar boquiabertos. Eu quero ainda ter a oportunidade de advogar, mas advogar no direito animal, né? E fazer uma advocacia forte, uma advocacia assim, engajada, né? Não sozinho, né? Ter um grupo de advogados que possa fazer com que a judicialização do direito animal possa ser cada vez mais qualificada. Né? Eu não sei, eu ainda tenho algum bom tempo para me aposentar. E eu acho que pedir exoneração para advogar, acho que ainda não tenho coragem, mas isso seria um sonho a realizar. Só fugindo um pouco do script, Vicente, porque eu vejo o direito animal assim, não tem quem não simpatize com a tua causa. Pelo menos assim. Todo mundo hoje tem bicho, ou já teve bicho, ou enfim, né? E você encontra resistência? Assim, que tipo de resistência a esse ramo que você... Porque, em primeiro lugar, é o desconhecimento, é a falta de leitura. Muita gente que vem criticar são aquelas argumentos mais pífios ou superficiais por falta de algum tipo de saber o quanto já se avançou, tanto na filosofia como no direito em si. Né? Agora, também tem gente que sabe o que está fazendo, né? E aí a resistência maior ainda é dos civilistas. Né? Os civilistas ainda são muito apegados à ideia do animal como bem semovente, ainda que eles admitam que não é equiparado a um bem comum como uma cadeira ou um carro. Né? Que pela ciência, eles merecem uma proteção especial, mas não precisam deixar de ser bens. Né? Então, eles negam o direito animal, consequentemente. E eu participei da comissão de juristas da reforma do Código Civil e vi o quanto era difícil. Quando eu cheguei na comissão, o texto inicial era para colocar uma regra no código dizendo que sim, os animais são seres sencientes, mas são objetos de direito. Aí acabou. Quando eu cheguei lá, falei, pronto. Né? É isso que... Aí teve que haver toda uma mobilização, uma luta dentro da comissão para suprimir, conseguimos suprimir, né? Mas ainda o texto não está perfeito, tem que ter um avanço dentro do Congresso Nacional. Porque até mesmo na vaquejada, né? Que o Supremo veio e aí o Congresso, é uma manifestação cultural. Feito backlash, fizeram uma emenda constitucional para tentar salvar a vaquejada e outras práticas, né? E aí o Supremo agora, recentemente, disse que a emenda é constitucional, mas existem requisitos que têm que ser observados para que essas práticas possam acontecer. Então, a judicialização é muito forte nesses temas. Quando tem uma vaquejada, um rodeio, sempre tem uma ONG que vai entrar com uma ação para tentar impedir. Acho que é a tua vez, Marion. Minha vez? Um medo. Alzheimer. Aí eu acho que é o fim. Perder a intelectualidade, a possibilidade de pensar adequadamente. Não tenho na família nem nada, mas isso é um medo. Que engraçado, porque as últimas pessoas que a gente entrevistou aqui, acho que o Jacinto, teve mais alguém, a própria Júlia, não me lembro quem mais. Quando a gente perguntou de um medo, eu lembro do Jacinto, ele falou assim, sair de mim.
que é quase um sinônimo disso, né? Porque é você não se reconhecer, não reconhecer os outros. Meu Deus, o Renatinho Andrade. O Renato Andrade. O Renato Andrade falou também disso, né? Mas Falou mas no dele era no sentido de não reconhecer os outros, né? No sentido, assim, não saber quem é a tua esposa, teu filho, ou alguma coisa assim, e aí eu já sinto de sair de mim, mas são coisas que transitam todas por esse mesmo lugar, né? E uma memória da tua infância aqui no bairro Hugo Lang, aqui em Curitiba? Poxa vida. Campinho de futebol com a camisa do Inter. eu gostava de ser goleiro, cara. Ah, é? Eu gostava de ser goleiro. Mas também tinha camisa também? Porque eu, quando jogava futebol pro gol, não tinha camisa do time, não. Não, mas é que eu transitava entre goleiro e ponta esquerda. Sou canhoto e tal. A memória de infância, o trilho do trem, quando tinha os trens com passageiros, vagões com passageiros, aquele trem azul, enfim, e a gente ficava dando tchauzinho pro pessoal, né? Era uma coisa que acabou e, enfim, né? Acabou os passageiros, né? A gente não vê isso. Mas o trilho do trem é um charme, né? Porque eu moro aqui perto, eu levo minha filha numa praça que tem ali, era meio Cabral, meio Hugo Lang, que passa bem o trilho ali. E Pingaus? Não, acho que não, na Ipingaus não tem trilho. Ela é... Eu não sei o nome da rua ali, mas assim, quando passa o trem, a criançada fica louca. Não, Isso é uma coisa muito legal. Muito significativo. Muito significativo. E se você pudesse se definir em uma palavra? Resiliente. Porque hoje, especialmente, o direito animal... com todas essas transformações pessoais, ele torna a tua vida um pouco difícil, porque o teu olhar para o mundo, para as coisas que acontecem, muda completamente. É como se você tirasse uma venda e começasse a enxergar as coisas como elas são. Né? Então, a gente sofre muito, porque coisas banais, como uma reportagem na TV sobre expor alguma coisa que vão lá para botar animal para serem explorados. Tainha, puxa, show da tainha no litoral. Puta, mas é um genocídio. Não, você sair jantar com os amigos e ele pedir uma picanha. Coisas, né? Como é que você lida com isso? Vamos fazer assim, Marion. Eu sei que presumo que você não seja vegetariano nem vegano. Sou. Mas agora eu estou me sentindo mal de não seja. Então, não, nem é isso. Vamos fazer um compromisso de vocês. Eliminar uma coisa do prato. Polvo, que parece inocente, é bicho invertebrado, mas o polvo é um dos animais mais inteligentes da natureza. Aquele filme do Professor Polvo. Professor Polvo, lindo, da Netflix, que eu recomendo a todos e todas que assistam, para ter consciência que não dá para você ver aquele tentáculo no teu prato e achar que isso... você tirou ali a vida de um animal que é absolutamente senciente, consciente, tem inteligência para fazer escolhas. E o filme mostra relações afetivas com seres humanos. Mas e o ovo? Eu sou louca por ovo. Aí é outro programa só para falar do ovo. Mas pelo menos, Marion, não usar mais o ovo de galinha de granja e sim de galinhas soltas. Já é a opção. Já é um grande avanço. Eu acho que, não sei se existe isso, que eu sou muito ignorante, não tenho vergonha de dizer, mas sou honesta em dizer que eu sou muito ignorante no tema. Tinha que ter alguma orientação no sentido assim, como minorar estragos, né? A pessoa que não vai abraçar essa causa como você abraçou, de cortar tudo, mas coisas, ajustes que já fazem uma diferença imensa. Olha, experimente. Essa consciência as pessoas se você ainda não experimentou, experimente o leite vegetal da Nude, por exemplo. Não sei se pode fazer essa propaganda, mas claro. Da Nude ou da Naveia. E o leite de aveia, por exemplo. Não, o leite de soja não é tão... Mas o leite de castanha... De castanha. Esse dessa marca é bom. Pois olha, é mais gostoso para você botar no café do que o leite de vaca. Sabe? E hoje eu uso muito fácil. Em qualquer cafeteria que você vai, tenha a opção. Se não tiver, a cafeteria tem que fechar. Né? Então, são pequenas trocas que realmente são muito significativas.
você vai comprar o teu shampoo, o teu protetor solar, o teu creme para pele, vê se tem o selinho do cruelty free ali. Não custa nada selecionar. Eu fiz algumas escolhas, então eu já tô no caminho certo. Mas sabe, você tá contando, Vicente, eu sei que não é tão intelectual assim, mas tem um episódio dos Simpsons. Não, mas eu adorava os Simpsons e tinha um episódio que a Lisa, a filha do Homer, ela é vegetariana e o Homer ia promover um churrasco. E ela, aquela coisa da crueldade animal, ela faz de tudo para boicotar o churrasco do Homer. Ela consegue. E daí ela briga com o pai dela enquanto o Paul McCartney. Claro. E aí ele diz assim, mas como que você consegue? Porque não... Daí ele falou, eu aprendi a respeitar os outros, Lisa. E assim, é mais ou menos o que você tá falando. Assim, é muito bonito o episódio, porque depois o Homer, eles se acertam, assim, aquela coisa, pai e filho e tal, é bem legal. E é engraçado que daí no final ela consegue acabar com tudo e... Bom, um defeito que você adoraria não ter. Aí a gente demora um pouquinho para analisar. A gente quer um defeito mesmo. Porque as pessoas vêm aqui e dizem, eu sou muito perfeccionista. Não, isso não vale. Aquela coisa de RH. Não. A gente quer um Entrevista defeito. de emprego. Um defeito bem. Porque bem tem defeito bom. Que a gente gosta de ter, assim. Mas é um defeito que eu não gosto. Não, um defeito que eu gostaria de evitar. Talvez você pense que não é um defeito, mas a minha sensibilidade, eu acho que é um defeito. A minha sensibilidade, ela me faz sofrer demais, né? A parte animal é uma parte disso, mas eu sinto assim que eu precisava ser um pouquinho mais frio para poder sobreviver melhor. Né? Então, a minha sensibilidade me faz ser um cara muito emotivo, né? Assim, que chora vendo filme. Professor Polvo. O Professor Polvo. Chorei no Professor Polvo. Entendeu? Então, assim, eu sei que não deveria ser considerado um defeito, mas como isso me faz mal, né? Eu apontaria isso como defeito. Mas isso é em tudo, assim? Ou tipo, tô em casa vendo um filme e choro? Não, óbvio, não. Publicamente você consegue segurar às vezes? Porque tem gente que não consegue. O exemplo, quer ver? Você veja. Eu estava em Londres, ano 2023, assisti pela primeira vez o Miseráveis. O musical. Cara, eu li o Miseráveis do Victor Hugo, vi o filme com a Anne Hathaway, etc. E as músicas são muito boas. Cara, eu soluçava do começo ao fim, cara. Eu tava assistindo lá, sabe, o rosto banhado e usando óculos ainda tinha que ficar assim. Falei, tudo bem, ali é justificado. Você está vendo a arte. Né? Mas o meu medo é que isso gere, e gera, né? Por exemplo, ansiedade. Você está numa boa, de repente recebe lá, olha, professor, tem um caso de violência contra animais, olha o que fizeram com o porco. Cara, aquilo não acaba. Eu não consigo aquela frieza para poder dar uma resposta, porque aquilo me mexe muito com... É muito difícil achar esse equilíbrio, porque você tem que ser sensível a ponto de não ser indiferente às coisas, porque é o que faz a diferença, mas ao mesmo tempo não deixar aquilo te tomar, né? E aí como achar esse equilíbrio, né? E uma curiosidade sobre você que pouquíssima gente sabe. Eu tô lembrando algumas aqui, né? Eu falei, será que eu posso falar? Muito bem. Bom, interessante. Eu tenho 2 canais aditivos num dos ouvidos. Foi detectado por já idade avançada e tal, e eles têm dois raminhos, né? E tem 2 buraquinhos, um que não é nem visível assim. E a minha filha descobri que também tem depois posteriormente. O meu filho eu não me lembro de ter recordado, mas a minha filha apareceu com a mesma questão. E eu tenho de fato algumas duplicidades orgânicas de outros órgãos que não são nada muito efetivo, mas
que não chega a ser nada muito importante, mas isso detectado por ecografia, etc. Falou, olha, que legal, você tem dois apêndices. Coisas Ou seja, 2 chances a mais de ter apendicite. Mas isso tem um efeito físico, por exemplo? Não tem. Ouvido, não, porque geneticamente eu puxei meu avô e meu pai tem. A minha audição não é a das melhores, né? Os dois são ruins. Os 3, então, né? Os 3 canais. Porque eu acho que lá dentro alguma coisa ainda falta. Podia ser mais duplicado. E uma comida preferida, a gente já sabe então que você não come carne, não come, né? Mas dentro dessa sua nova, não sei, chama dieta? É ruim falar assim? Não, é? Dieta vegetariana. Tá. O veganismo já é uma posição política, uma posição filosófica em si, né? Mas na dieta vegetariana, tá. Né? Comida tailandesa. A comida tailandesa, a indiana também, né? Aqueles pratos que eles fazem com os temperos, pratos vegetarianos, sem carne. Eu estava num restaurante em Porto Alegre chamado Koh Phi Phi, tailandês, recomendo, fabuloso. Foi um momento que eu me convenci, isso já faz algum tempo que eu fui lá, que era possível ser feliz sendo vegano. Uhum. É possível ter prazer gastronômico, você tomar um vinho legal com uma comida vegana, sem ser assim, puxa, estou perdendo um pouco da minha felicidade porque não estou comendo outro tipo de comida. Então a comida tailandesa, para mim, a indiana também, são muito significativas. Você já foi para a Tailândia, para a Índia? Não, para esses países, para o Oriente, ainda não tive essa oportunidade. Michi, antes de você fazer a última pergunta para o nosso convidado, eu estava ouvindo você e estava pensando nessa questão da comida, né? Eu dou aquele curso de criatividade, né? Junto com a Juliê, enfim, a gente tem um curso de escrita jurídica criativa, e uma das coisas que a gente fala é isso, é que quando você acha que você pode fazer tudo, aí a gente acha que a gente vai ser mais criativo, tal, quando isso não é verdade, né? A criatividade vem das limitações das coisas. Então, por exemplo, as letras mais bonitas de música vieram do período que as coisas não podiam ser ditas, né? Tipo da ditadura e tal. E eu estava pensando isso sobre comida, que a gente acaba recorrendo sempre às mesmas coisas. Então, você vai no restaurante, você sempre vai pedir aquilo que você normalmente já pede e tal. Quando você cria uma limitação, né? Como você criou, isso também te abre um outro mundo, porque te faz procurar coisas que você normalmente não olharia, né? E eu acho que tem muita coisa realmente que você deve ter descoberto que você não comia antes e que, meu Deus, isso aqui, essa mistura. Então, tem coisas sensacionais, né? O tofu, por exemplo, é impressionante o que você pode fazer com o tofu, que é soja, né? Mas ele tem uma consistência muito parecida com o do queijo, né? E aí, temperando, fazendo ali, esse é um ingrediente do meu dia a dia, da rotina, né? Porque é a concentração de proteína para, né, compensar a ausência de outro tipo de antes de fazer a pergunta final, Vicente, mas já que a gente está falando de um programa que tem vinho, o vinho tem alguma coisa que a gente precisa, assim, na visão do veganismo, que, olha, tem que cuidar? Pois, olha, por incrível que pareça, esse eu não vi. Não. Só para contextualizar a pergunta, que eu tenho você no Instagram, eu vi lá que você falou, tem vinho orgânico bom, né? E eu já tomei vinho, assim, eu gosto dos vinhos orgânicos, não tem gente que é contra só por ser orgânico, eu acho que tem vinhos muito bons, mas o que é e o que seria? Tecnicamente, um vinho vegano, ele não pode ter nenhum tipo de elemento animal na sua produção. Você pensaria, mas é uva, né? Só que, tradicionalmente, não dá para dizer que todos os produtores fazem isso, mas eles usam uma espécie de uma albumina da clara de ovo no momento da filtragem, da filtragem inicial do vinho, né? Claro que essa albumina ela retém as partículas do vinho, né? E daí eles fazem a filtragem e eliminam, ou seja, não fica ovo no vinho, você não vai sentir nada, porque é totalmente retirado. Mas eles usam. Indiretamente acaba... Usam. Hoje você encontra vinhos com selo vegano. A Miolo, por exemplo, toda a produção da Miolo, lá de Bento Gonçalves, é com selo vegano, porque eles não utilizam isso. Eu tomei o Keolá da Vitisqueiro, também com selo. Até tirei foto, botei. Eu falei, tá aí. Eles colocam na frente e atrás do rótulo. Isso tem chamado bastante. E assim, para quem nos assiste, para o Vicente, um vinho para o dia a dia e um outro vinho para uma ocasião especial? Do dia a dia, há um cateninha, né? Um catena Malbec, ali é aquele catena básico. Assim, puxa vida, entrega
Tudo, né? Eu tive na Catena ano passado, em Mendoza. Sabe o que é engraçado, né, mano? Os argentinos aqui dominam, né? Eu adoro também. Eu também gosto muito. Então, assim, mas todo mundo que aqui é argentino. Assim, pouquíssimas pessoas vêm falar, não, eu gosto de um vinho francês. Agora, eu, pro vinho, para uma ocasião especial, eu sou fã do Barolo. Do Barolo, dos Brunello de Montalcino. Você gosta da potência. Ali, cara, ali você fica... Como que eu defino o vinho que para mim é o show? Quando eu consigo tá com uma taça e ficar uma hora com uma taça só. Porque ele fica presente, ó, e como esse, ele está presente no copo, você está com um pouquinho, você está presente e você fica... Como dizia, alguém disse isso, não lembro quem, que o Barolo é um vinho dos filósofos, porque é um vinho para você ficar pensando... filosofando e que ele enche ali o taça e você consegue... Diz que o melhor vinho, na verdade, Michel, é aquele que você identifica o perfume da pessoa amada. Se você conseguir identificar o perfume da pessoa amada no vinho, é aquele. Mas aí tem que tomar bastante, né? Que daí tem que ficar bem... Muito bom. Bom, com isso, infelizmente, encerramos, porque está muito gostoso o papo. Acho que renderia muitos outros programas, né? De tanto assunto. Mas a gente quer agradecer mais uma vez, professor Vicente, sua presença aqui, ter tirado um pouco do tempo dessa agenda tão corrida, né? Que a gente tem no dia a dia para estar conosco aqui conversando um pouquinho sobre a tua causa, sobre a tua vida, né? Muito, muito obrigada por isso. Achei bem legal também. Eu conheci muita coisa, eu não sabia o que era o direito animal. E eu acho que o pessoal de casa, quem está escutando, a gente gostou também justamente por isso. A nossa ideia era essa, vamos trazer não só uma questão criminal, mas uma questão nova para que as pessoas reflitam. Porque, como eu falei, o meu direito animal já é o meu segundo, já. Então, depois de hoje já é o meu segundo. Ainda o criminal está na frente, mas... Muito bom, muito obrigada pela presença. Um brinde? Um brinde, viva! Obrigada. Excelente. Obrigada. Agradeço o convite, foi ótimo. Foi uma tarde muito agradável.